Como e quando utilizar o pronome on? O pronome on é, sem sombra de dúvidas, um dos pontos mais difíceis da gramática francesa. Então, pega a caneta e caderno, respira fundo, que vamos lá. Então, primeiro caso onde a gente vai utilizar o pronome on é para expressar uma quantidade indefinida, pour exprimer une quantité indéfinie. Por isso é muito importante que você entenda o que é o uso de partitif, que são essas palavras que estão aqui em vermelho. Caso você ainda não domine bem o partitif, assista esse vídeo que aparece agora aqui de partitif para relembrar, estudar como elas se utilizam. Se você não dominar os partitifs, você não vai conseguir utilizar o pronome on. Então vamos lá. O pronome on ele vai estar aqui para substituir uma expressão de quantidade indefinida. A primeira frase, por exemplo, tu manges du poisson, você come peixe. E lembrando que aqui o uso do du, o partitif du, é obrigatório. A gente utiliza ele porque poisson é um substantivo masculino singular. É obrigatório, não posso dizer tu manges poisson. Tu manges poisson tá errado, tu manges du poisson. Aí, para substituir, para evitar a repetição du poisson, eu vou utilizar o pronome on. J'en mange une fois par semaine. E o que o on vai substituir? Du poisson. Se você falar je mange une fois par semaine, tá errado. Tem que utilizar o on. O on vai substituir o partitif e o que vier depois. Segundo exemplo. Vous buvez de la bière? O senhor, a senhora, vocês bebem cerveja. Mais uma vez, de la é obrigatório. Você não pode dizer vous buvez bière. Vous buvez bière tá errado. Tem que utilizar o partitif de la, bière sendo um substantivo feminino singular. J'en bois tous les vendredis. O on vai substituir o quê? De la bière, tá? Você não pode dizer je bois tous les vendredis, tá errado. J'en bois tous les vendredis, tá certo. Elle achète de l'eau, ela compra água. Novamente, de L', o partitif de L' é obrigatório na frente de um substantivo que começa com uma vogal. Elle achète eau, por exemplo, tá errado. Elle achète de l'eau. Elle en achète à l'épicerie. O on vai substituir o quê? De l'eau. Né? L'épicerie aqui, quitanda. Elle en achète à l'épicerie. Nous mangeons des légumes. Nós comemos legumes, mesma coisa, o uso do de aqui é obrigatório. Nous mangeons des légumes. Nous en mangeons tous les jours, liaison obrigatória também entre o pronome sujeito e o on. Nous en mangeons tous les jours. O quê? Des légumes. Peguemos a interrogação. Tu veux de l'eau? Você quer água? Você pode dizer j'en veux un peu. Eu quero um pouco. Mais uma vez, você tem que utilizar o on. Você não pode dizer je veux diretamente. Não vai ser je, vai ser j'en. J'en veux un peu. Né? Aqui a gente tem um apóstrofe por conta do choque de vogais. O JE se torna J apóstrofe. J'en veux un peu. Ou j'en veux un grand verre. Eu quero um copão grande. De quê? D'água. O on vai substituir de l'eau. J'en veux un grand verre. Se for negativo, veja bem, presta atenção de que vai ir o ne e o pas da negação, bem importante. Je n'en veux pas, eu não quero, que é o jeito certo de fazer a negação, utilizando o ne e o pas. Então, nesse caso, a primeira parte da negação, o ne, vem antes do on. Por conta do choque de vogais, o NE vai se transformar em N apóstrofe. Depois o verbo e depois a segunda parte da negação, o pas. Vocês sabem provavelmente que falando de maneira informal, a gente tende muito a não utilizar a primeira parte da negação e simplesmente falar j'en veux pas, né? Aqui a gente tira a primeira parte da negação. No entanto, mesmo numa conversa informal, no contexto assim mais relaxado, a gente vai utilizar o on, tá? Então, dia do exame, por exemplo, je n'en veux pas. Numa conversa informal, j'en veux pas.
Vamos ver agora onde que esse on vai se colocar dependendo do tempo verbal. Então, vejamos. A pergunta, tu as du pain? Você tem pão? Mais uma vez, o uso do du é obrigatório. Não posso dizer tu as pain. Tu as du pain? Oui, j'en ai acheté ce soir. No passé composé, aqui eu vejo o auxiliar, j'ai, e o participe passé, acheter. Você vê que o on vem antes das duas partes que compõem o passé composé, sendo o auxiliar ou o participe passé. Oui, j'en achète tous les jours. Aqui o verbo está no presente, o verbo achète conjugado no presente, né? Primeira pessoa do singular, o on novamente vai entre o pronome sujeito e o verbo conjugado. Futuro, j'en achèterai demain. Eu comprarei pão amanhã, né? O on, substituindo du pain. Também no futuro, entre o pronome sujeito e o verbo. Imperfeito. Antes eu comprava todos os dias. Avant, j'en achetais. Liaison. Avant, j'en achetais tous les jours. Antes eu comprava todos os dias. A gente vê aqui o on, né? Sempre entre o sujeito e o verbo, no caso de uma frase afirmativa. Tem dois tempos verbais que vão ser um pouquinho diferentes, que são tempos compostos, que vai ser o passado imediato, le passé immédiat e le futur proche. Para você dizer que você acaba de fazer alguma coisa, em francês você vai conjugar o verbo venir. Je viens de, eu acabo de. Vai se traduzir assim, né? A gente vai utilizar o verbo venir. Je viens d'en acheter. Eu acabei de comprar pão. Je viens d'en acheter. Então, vejam bem, a estrutura aqui é diferente. Eu vou ter o on, que vai ficar entre o de e o verbo no infinitivo. Futuro próximo. Je vais en acheter ce soir. Eu vou comprar pão, né? Aqui o on substitui du pain. Ce soir. Je vais en acheter ce soir. Então, por exemplo, você tem bichinho, você tem animal doméstico, né? Tu as des animaux domestiques. Lembrando que sempre tem a liaison entre um artigo e um substantivo. Tu as des animaux domestiques. Você pode responder oui, j'en ai. Se eu tenho. Quantos? Não sei. J'en ai. Sem especificar. Mas você também pode especificar quantos bichinhos você tem. J'en ai un, j'en ai deux. Agora, o que você não pode dizer é oui, j'ai. Você vai ter que utilizar o on. Por quê? Porque aqui a gente tem a expressão de uma quantidade indefinida. Chegamos no segundo caso da utilização do pronome on, quando a gente tem uma estrutura verbal com a preposição de. Então, vejamos aqui no final, entre parênteses, algumas estruturas que sempre vão vir com a preposição de. Por exemplo, avoir besoin de, precisar de. Avoir envie de, ter vontade de. Rêver de, em português você sonha com algo ou alguém. Em francês a gente rêve de quelqu'un ou de quelque chose. Sempre de, nunca avec, com o verbo rêver. E, por exemplo, aqui eu coloquei uma outra estrutura de verbo com um adjetivo, por exemplo, estar orgulhosa de, mas poderia ter sido estar contente de, estar decepcionada de também. Aqui eu optei pelo adjetivo orgulhosa, estar orgulhosa de. Vejamos agora mais em detalhe com algumas frases. J'ai besoin d'argent, eu preciso de dinheiro. Preciso para agora, preciso agora. J'en ai besoin maintenant. O on vai substituir o quê? L'argent. Eu preciso agora, tá? Aqui estou numa estrutura com a preposição de. Eu tenho que utilizar o on para evitar a repetição. J'ai besoin d'argent. J'en ai besoin maintenant. Elles ont envie d'une glace. Aqui, liaison obrigatória entre um pronome e um verbo. Elles ont envie d'une glace. Elles en ont envie depuis hier. Veja bem aqui, dupla liaison. Elles en ont envie depuis hier. Elas têm vontade de um sorvete. Elas têm vontade desde ontem. De quê? De um sorvete. Tá? O on aqui vai substituir de um sorvete. Elles ont envie d'une glace.
Elles en ont envie depuis hier. Je rêve d'aller au Maroc. Moi aussi, j'en rêve. Eu também sonho. Você sonha com o quê? D'aller au Maroc. Aqui o on vai substituir d'aller au Maroc. Tu es fière de tes résultats? Você está orgulhosa dos teus resultados? J'en suis très fière. De quê? Dos meus resultados. Então, aqui, o on vai ocupar do mesmo jeito que a gente tinha visto quando o on substitui uma quantidade indefinida. Aqui, para funcionar dentro de uma estrutura verbal com a preposição de, ele vai ocupar o mesmo lugar entre o pronome e o verbo conjugado. Na enorme maioria dos casos, menos dois tempos verbais, vocês se lembram o passado imediato e o futuro próximo. On va faire un petit exercice. Vamos fazer um pequeno exercício para praticar. A gente tem algumas frases utilizando des partitifs ou estruturas verbais com a preposição de. Vous avez du fromage. Tu peux me prêter de l'argent. Tu as peur du chômage. Et vous avez envie d'aller au ciné. Prêter é pegar, você pode me emprestar. Et tu as peur du chômage. Você tem medo do desemprego. Le chômage é um substantivo masculino. Avoir peur du chômage, ter medo do desemprego. Então, marca uma pausa, vai com calma, veja suas anotações e pegar a resposta correta, que já vem as respostas. Vous avez du fromage? Oui, nous en avons. Aqui, du fromage, partitif, quantidade indefinida, eu vou ter que utilizar o on. Então, aqui não pode ser o L apóstrofe. E aqui você não pode dizer nous en avons du fromage porque é redundante. Ou é nous en avons, ou é nous avons du fromage. Mas você aqui está sendo redundante. Então, a boa resposta era a do meio. Nous en avons. Vous avez du fromage? Oui, nous en avons. Tu peux me prêter de l'argent? Non, je n'en ai pas beaucoup. Não, eu não tenho muito. Muito o quê? Dinheiro. Aqui o on vai substituir de l'argent. Aqui a ordem estava errada, certo? Eu não posso ter o auxiliar do passé composé antes do pronome on. Aqui a ordem estava errada também e novamente era redundante com o on e de l'argent, ou é um ou é o outro. Então, a única possível era a primeira. Tu peux me prêter de l'argent? Non, je n'en ai pas beaucoup. Não, eu não tenho muito. Tu as peur du chômage? Oui, j'en ai peur. Aqui, oui, j'ai peur, está errado. Você tem que utilizar o on para substituir du chômage. Não tem jeito. Et enfin, vous avez envie d'aller au ciné? Oui, j'en ai envie. Aqui a ordem estava errada. O on não vem depois do verbo. Vous avez envie d'aller au ciné? Oui, j'en ai envie. E aqui tem expressões idiomáticas, onde a gente tem a utilização do on sem que tenha uma explicação gramatical. São expressões. Por exemplo, en vouloir à quelqu'un é ficar zangada, ficar zangado, ficar brava, ficar bravo com alguém. Então, por exemplo, se você perguntar tu m'en veux, não é você me quer, tá? É você está zangada ou zangado comigo. Tu m'en veux? Oui, je t'en veux beaucoup. Sim, tô super brava com você. Tô super bravo com você. Oui, je t'en veux beaucoup. Ou par exemple, elle m'en veut parce que je ne suis pas allée à son mariage. Ela tá zangada comigo porque eu não fui no casamento dela. Outra expressão, en avoir marre. En avoir marre é tipo, como estar de saco cheio, só que não é vulgar. É tipo, não ter mais paciência, estar até aqui, não aguentar mais. Por exemplo, j'en ai marre de ma chef. Não aguentou mais a minha chefe. Ela é insuportável. Ou outra expressão um pouquinho mais informal, mas não chega a ser vulgar. J'en ai ma claque de. Também. J'en ai ma claque de ma chef, par exemple. Ela é insuportável. Outra expressão para dizer para alguém não se preocupar, ne t'en fais pas.
Se você falar de tu para essa pessoa, se você conhecer bem essa pessoa, ne t'en fais pas, não se preocupe. Se você falar de vous para essa pessoa, se você estiver numa conversa mais formal, se você falar para várias pessoas, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Então, como eu comentei no começo do vídeo, o uso do pronome en é bem difícil, não tem como traduzir literalmente para o português. Então, vai com calma, não se apresse, é aos poucos que você vai aprender a dominar o uso dele, certo? Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar seu joinha e de se inscrever no canal caso não tenha feito ainda. Bisous, à bientôt!